O milionário surpreende ao contratar garçonete que quitou seu jantar com um segredo. Helena já não aguentava o peso das contas que só aumentavam. Trabalhava numa pequena lanchonete da rua mais barulhenta de São Paulo, servindo café, bolos e almoço para um público apressado que mal reparava nela. Suas mãos tremiam um pouco. Era cansaço misturado com a preocupação constante da avó que ela cuidava, deitada num quarto apertado, com o ar quase cortante da doença que não dava trégua. O suor escorria pela testa dela enquanto anotava pedidos e desviava do vai e vem de gente estressada e motoristas buzinando lá fora. A rotina era um fardo invisível que esmagava seu peito. Naquele dia um homem entrou, elegante de um jeito que ninguém naquela rua conhecia. Eduardo Ferraz não era só um cliente qualquer. Era um bilionário solitário, um homem sufocado por uma coleção amarga de corações partidos e decepções amorosas que o deixaram fechado, como uma fortaleza de vidro, vestido impecavelmente. Sussurros começaram a rodar no ar pesado de fumaça e café fresco. Por quê? Murmúrios impediam que a normalidade voltasse. Eduardo ficou boquiaberto, mais pelo que pela comida em si. Aquela humilde mulher foi uma faísca de luz no escuro da vida dele. Uma força e uma humildade que não encaixavam naquela torrente de dinheiro e solidão. A mente dele parecia travar. Ali, diante dela, ele sentiu aquelas barreiras invisíveis que o protegiam se esfarelarem. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. Eduardo se apresentou para Helena com um convite quase absurdo. Queria contratá-la para fingir ser sua noiva, num jantar de negócios que poderia mudar tudo para ele. E para ela, a menina do café, acostumada a esconder lágrimas e correr para o hospital onde a avó estava internada, teria que vestir vestido de festa, sorrisos ensaiados e segredos que poderiam explodir no rosto. Mas isso só era o começo. A tensão entre eles crescia a cada encontro falso e olhar roubado. Helena tentava se blindar, mas seu coração dava pulos que ela não queria admitir. Eduardo, que carregava uma armadura emocional espessa, lutava para deixar a guarda baixa, para permitir, pela primeira vez em anos, que alguém entrasse ali, dentro dele. Naquele jantar, sob os holofotes do mundo corporativo, com todos os olhos grudados neles, Eduardo não apenas sustentou a farsa. Ele deixou escapar que queria mais, queria conquistá-la de verdade, queria o que nunca teve, confiança, amor aberto. Mas Helena já sentia as correntes da vida simples a puxando para trás. Entre o luxo inesperado e a vida pela qual sempre batalhou, seu coração era uma batalha feroz. De volta ao seu trabalho na biblioteca, buscando normalidade, ela descobriu um segredo que mexeu com tudo. Estava grávida. Essa notícia jogou um misto avassalador de medo, dúvida e uma tênue esperança sobre os dois. Eduardo, disposto. E que segredos do passado ainda vão aparecer, ameaçando destruir tudo ou juntar para sempre esses dois destinos tão diferentes e tão ligados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena ficou parada, segurando aquele convite como se fosse uma bomba prestes a detonar. Um casamento real? O que isso significava?
Ela mal podia acreditar. A tensão na sua vida já estava insuportável. E agora tinha isso! O coração batia forte, enquanto a imagem de Eduardo surgia em sua mente. Ele era tudo o que ela nunca esperou, e ao mesmo tempo, tudo o que ela temia. Ele tinha dinheiro, prestígio, mundo à disposição. E ela, apenas uma garçonete com uma avó doente e uma gravidez inesperada. Naquele momento, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. Era Eduardo! Helena, você tá bem? A voz dele era um misto de preocupação e urgência. Ela respirou fundo antes de responder. Eu estou, mas tem algo que preciso comentar com você. Ela hesitou. As palavras estavam presas na garganta. Revelar a gravidez era como jogar uma granada em meio à festa. Nos encontramos? Precisamos falar. A determinação em sua voz não deixava espaço para recusa. Helena concordou, seu coração disparando novamente. Quando chegou ao local marcado, um pequeno parque cercado por flores e árvores altas, a atmosfera estava mais pesada do que o normal. Eduardo estava lá, esperando-a. Olhando para ele, podia ver a tensão em seu rosto. Seus olhos claros, geralmente tão serenos, haviam perdido um pouco da luz. Eu não quero que você se sinta pressionada, mas quero entender o que você decidiu sobre o convite. Ele a olhou intensamente, esperando uma resposta. Mas antes que pudesse falar, a realidade mostrou seu rosto. Um homem desconhecido surgiu, interrompendo. Eduardo Ferraz. Ele exclamou, a raiva pulsando na voz. Finalmente, eu tenho você em um lugar onde posso acabar com isso. O tom de vingança reverberou pelo ar, criando um frio na espinha de Helena. Quem é você? Eduardo questionou, confundido. O desconhecido nem se deu ao trabalho de responder. Pegou uma pasta da bolsa e jogou documentos à sua frente, fazendo tudo voar. Esses documentos provam que você não é quem diz ser. A intensidade de suas palavras causou murmúrios em volta. Algumas pessoas pararam para assistir. A tensão no ar era palpável. Helena, presa na confusão, viu Eduardo passar de uma confiança sólida a um pilar de incertezas em segundos. O que isso significa? Sua voz falhou, engasgada pela pressão do momento. Você é um impostor. Usurpou a identidade do meu irmão. E agora, seu jogo está acabado, Eduardo. O homem desferiu cada palavra como um golpe forte. Ana, que estava ali como espectadora, não podia acreditar no que ouvia. Eduardo sacudiu a cabeça, mas as cores do rosto dele mudaram. O choque estava nítido. Isso não faz sentido. Eu sou o Eduardo Ferraz. Ele pôs as mãos na cabeça, como se tentasse afastar a revelação que se formava. O homem sorriu de forma gelada. Mais uma vez, tudo será revelado. Nesse instante, o mundo de Helena desabou. A farsa era maior do que eles podiam imaginar. Ela olhou para Eduardo e o medo misturado à confusão estava estampado em seus olhos. Ele não era só um bilionário solitário, havia muito mais por trás daquela fachada. As vozes na multidão aumentaram, as pessoas sussurrando e se perguntando o que estava acontecendo. O drama se desdobrava ali e ela perguntou a si mesma: qual é a verdade? A segurança emocional que ela estava começando a criar com ele era baseada em uma mentira? Um nó se formou no estômago dela. O que quer que fosse, o futuro dela agora estava em jogo, junto com a criança que carregava. Ela precisava saber a verdade. E mais do que isso, precisava decidir se conseguiria ficar ao lado de Eduardo, mesmo que tudo ao redor desmoronasse. Enquanto o tumulto crescia, uma outra questão pairava no ar. Quem realmente era Eduardo Ferraz?
E que segredos mais seriam revelados naquela tarde fatídica? O que viria a seguir poderia mudar tudo. Helena segurava o convite com os dedos trêmulos, como se o bastasse um movimento. Eduardo, o homem que se tornara tão importante em sua vida, estava à beira de um colapso. O desconhecido continuava a gritar, enchendo o ar com um veneno que extirpava qualquer esperança. Você não tem ideia do que está dizendo, Eduardo retrucou, a voz falhando. Ele estava prestes a desmoronar, e Helena viu o brilho nos olhos dele se apagar lentamente. A cena a engoliu, e ela não sabia se deveria correr ou permanecer ali, presa entre a verdade e a dúvida. Estava tudo escondido, mas agora vai ser revelado. O homem segurava os documentos como se fossem armas, o rosto retorcido de raiva. O impacto das palavras se espalhou por ali, fazendo as pessoas no parque sussurrarem. O movimento da multidão se intensificou. Cada olhar curioso era como um lâmina em sua pele. Eduardo, o que está acontecendo? Helena perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, perdido em meio ao barulho crescente. O coração dela batia tão forte que parecia querer explodir. Tudo o que ela pensava saber para... O que essas pessoas querem de você? Perguntou uma voz desconhecida entre a multidão, enquanto sussurros de descrença e especulações ecoavam. Silêncio! Você está prestes a descobrir quem realmente é. O homem gritou novamente, e com um movimento brusco, abriu a pasta. Papéis voaram pelo ar, e Helena viu seu nome escrito ali, cheio de acusações. O pânico cresceu em seu peito, um nó apertado, dificultando-o respirar. Eduardo agarrou um dos papéis que caíra. As palavras dançavam diante de seus olhos, e ele balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade. Eu sou Eduardo Ferraz. Eu sempre fui. A incredulidade na sua voz tornava a situação ainda mais dramática. Mentira! Você é um impostor. Usurpou a identidade do meu irmão, que desapareceu há anos. As palavras dele eram punhais, e Helena sentiu a dor de cada uma deles, como se fosse parte de uma história que nunca quisera viver. A multidão estava em silêncio agora. A tensão cortava o ar. Não havia espaço para mais nada. Só os ecos de uma verdade que se aproximava. E então, de repente, algo inesperado aconteceu. Helena olhou ao redor e viu uma mulher se aproximar, de olhos inquietos, com uma expressão familiar que a deixou em estado de choque. Mãe, a voz de Helena escapuliu, quase um grito. O rosto da mulher, que já acreditava ter perdido, aparecia entrelaçado com a revelação que acabava de surgir. A mulher parecia mais velha, mais cansada, mas ali estava ela, viva, observando o caos se desenrolar. Helena, não! Você não pode confiar nele! A mulher gritou, se aproximando, com um olhar intenso de quem conhecia a verdade. Ele é um mentiroso, uma fraude. Eu conheço o verdadeiro Eduardo. O mundo girou ao redor de Helena. O choque a atingiu como um raio. O que isso significava? Durante todo aquele tempo, a identidade daquele homem poderia estar ligada a um segredo sombrio que ela não fazia ideia. Como pôde não perceber? E a visão que construíra de Eduardo estava desmoronando diante dela. Quem é ele, então? Helena questionou, angustiada, enquanto a confusão a consumia. A mulher olhou para Eduardo. Seu olhar o furava em 1000 pedaços. Ele não é quem você pensa que é. O eco dessa afirmação reverberou nas lembranças de momentos compartilhados, nas promessas que Eduardo fez. Cada palavra agora carregava um peso diferente. A tensão no ar era palpável e a multidão
começou a murmurar novamente, enquanto os olhos se voltavam para o par que estava prestes a ser desfeito. É ali, entre gritos, revelações e um turbilhão de emoções, Helena percebeu que todos estavam prestes a descobrir muito mais do que pensavam. Rita, sua mãe, estava em pé diante dela, e Eduardo estava envolto em um mistério profundo. Uma verdade começava a se desdobrar, e ela não podia nem imaginar as consequências. As peças estavam todas fora do lugar, mas o que estava prestes a acontecer ainda era mais desconcertante. O chão sob seus pés tremia, e a única certeza que Helena tinha era de que as respostas que ela buscava estavam mais distantes do que nunca. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Helena segurava o convite com os dedos trêmulos, sentindo que a verdade estava prestes a desmoronar ao seu redor. O tumulto aumentava, e as palavras da mãe, Rita, reverberavam em sua mente, gerando uma confusão insuportável. Eduardo, que parecia forte, agora estava vulnerável diante de um homem que alegava ser seu algoz. A multidão em volta observava, numa mistura de curioso. "Eu sou Eduardo Ferraz." Ele repetia, a voz tremia, um eco de tristeza e raiva. Mas o desconhecido ainda não havia terminado. Esse homem esteve envolvido em um desvio de fundos. Ele não pertence a este lugar. Ele continuava enquanto os documentos espalhados no chão refletiam uma verdade cruel. Helena se sentia perdida. As palavras eram facadas, e o pânico era como um monstro crescendo dentro dela. De repente, algo se distorceu. Um grito cortou o ar. "A polícia! A polícia está chegando!" Uma voz gritou e o clima mudou numa fração de segundo. Os rostos na multidão se tornaram alertas e um murmúrio de pânico começou a se espalhar. Eduardo olhou para Helena, então para Rita. O medo estava em seus olhos. "Está tudo bem, eu vou explicar!" Ele gritou, tentando alcançar um pouco da confiança, que estava se evaporando rapidamente. Mas as sirenes soaram e o caos se instalou. O rosto de Rita estava pálido, a urgência dela aumentava. "Venha comigo, Helena!" Ela puxou a filha, mas Eduardo a estava implorando com os olhos. "Helena, espera! Não me deixe assim!" O desespero nele a fazia hesitar, mas o pânico da mãe era forte. Olhou para Rita e, sem querer, percebeu que a ligação entre elas estava prestes a ser rompida. Mas antes que pudesse decidir, o desconhecido tomou a frente e gritou: "Este homem é um fugido! Eu tenho provas!" Ele empurrou mais papéis para a frente, as palavras dançando caoticamente. Helena não conseguia ler, mas sabia que eram acusações. E então, como se o universo quisesse despejar mais confusão, um estrondo irrompeu do parque. Um carro de polícia disparou na entrada e figuras uniformizadas surgiram, cercando o local. "Todos se afastem! Temos uma situação aqui!" Um oficial gritou. E com isso, as vidas de Helena, Eduardo e Rita colidiram numa tempestade de eventos desconexos. A multidão estrondava. Alguns começaram a se afastar em pânico. Eduardo foi empurrado para a frente, e o oficial olhou com desconfiança para ele. "Senhor Ferraz, está preso?" As palavras caíram sobre Helena como um golpe surdo. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de culpa e dor. "Não! Não é assim que as coisas são, Helena." Ele chorou, mas a voz dela sumiu em meio ao tumulto. E naquele momento, um verdadeiro terror a atingiu. E se tudo isso for real? E se Eduardo não for quem pensei que fosse? Rita, ofegante, estava com a mão na cabeça, o medo expresso em cada linha de seu rosto.
Você precisa ir. Precisamos sair desse lugar. A urgência na voz dela tirou Helena da sua paralisia. Eduardo gritou de novo. Helena, só escute. Mas ela não queria ouvir mais. A verdade que até então parecia tão clara estava se transformando em poeira, e tudo que ela tinha acreditado estava desmoronando. Com outro grito do oficial, uma reviravolta impressionante aconteceu. Um dos agentes segurou um celular e, de repente, algo soou. A música de um alerta. Mal sabiam eles, mas o telefone vibrava com uma mensagem que mudaria tudo. Esperem! O oficial interveio enquanto a equipe tentava entender o que estava acontecendo. Todos pararam. Eu tenho mais informações sobre este caso. O Eduardo, ele não é apenas um fugitivo. Ele é a última pessoa que viu um testemunho crucial em um grande escândalo de lavagem de dinheiro. A sala virou um palco de especulações. A revelação fez o mundo de Helena girar, porque ao mesmo tempo a música de um celular e a tensão no ar causavam um impacto profundo. Eduardo olhou para ela e pela primeira vez algo diferente brilhou em seus olhos. Não era apenas desespero, mas um lampejo de determinação. Você precisa saber a verdade, Helena. Eu posso explicar tudo. Mas não pode ser aqui. O chão sob os pés dela pareceu se abrir e, enquanto ela tentava compreender a boneca de mentiras que se desenrolava, a única certeza que tinha era que a história estava longe de acabar. O que mais estava escondido? E que segredos ainda mais devastadores estavam prestes a se revelar, mudando não só seu entendimento sobre Eduardo, mas sobre toda a sua vida. Helena se viu paralisada. O burburinho da multidão parecia distante, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. A tensão era palpável, quase elétrica no ar. A revelação de que Eduardo poderia ser um impostor a atingiu como um raio. Ela lutava contra as emoções que borbulhavam dentro de si, tentando encontrar uma resposta ao olhar apavorado de sua mãe e a confusão estampada no rosto de Eduardo. Helena, me escute! Eduardo implorava, mas a confusão estava se transformando em um furacão. Rita estava nervosa, puxando Helena para longe. Precisamos sair daqui agora. A aflição no tom de sua mãe foi... Mas ela não conseguia se mover. Era como se as palavras de Eduardo fossem cordas que a amarravam, e ela estava em um estado de negação. Então, como se o universo quisesse empurrá-la ainda mais para o abismo, um tiro ecoou no parque. Uma explosão de som que fez todos se virarem em choque. O grito de alguém atravessou o ar. A polícia! Não se mexam! Um oficial gritou, e a multidão entrou em pânico, correndo para todos os lados. Helena teve uma visão turva, a cena se transformando em um emaranhado de corpos e gritos. Eduardo, o que está acontecendo? Ela gritou, sem saber se deveria confiar nele. A adrenalina estava pulsando em suas veias. O homem que antes parecia perdido, agora era um centro de drama e frustração. O olhar dele era angustiado, um misto de medo e determinação. Eu não sou um criminoso, Helena, eu juro. Ele gesticulou, mas, antes que pudesse concluir, a multidão foi empurrada como um mar revolto ao redor deles. Então, entre toda a confusão, um segundo tiro ecoou. Uma pessoa caiu ao chão. A cena se fracturou. Uma garota, talvez um pouco mais velha que Helena, estava estendida na grama, as roupas manchadas de vermelho. O terror se instalou entre todos.
Não, Helena gritou, o coração afundando em dor e incredulidade. O que está acontecendo? Quem fez isso? Nesse instante, ela sentiu um aperto no peito, como se o mundo estivesse desmoronando. E quando o caos parecia estar em seu auge, o desconhecido que havia causado toda aquela confusão agora se aproximou, com um conveniente sorriso no rosto. Só uma pequena demonstração, Eduardo. Você não pode escapar. Ele se virou para Helena com uma expressão que misturava satisfação e desprezo. E você, garota, não está percebendo? O jogo já começou e você é uma peça-chave. As palavras dele eram venenosas e Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. A polícia, agora cercando a área, decidiu agir. Sirenes cortaram o ar e oficiais começou a freadas na agitação. Afastem-se do homem, ele não é quem diz ser. Um dos oficiais gritou, e nesse momento, tudo virou um pesadelo. Helena, você realmente precisa confiar em mim. Eduardo chamou, mas ela não sabia o que fazer. As luzes das sirenes piscavam em sua direção, infiltrando a confusão com um brilho vermelho e azul. Ela olhou para o homem que estava à sua frente, e algo se agitou em seu estômago. Eu preciso saber a verdade. Tudo isso, o que você esconde? Perguntou ela, com a voz trêmula. Nesse momento, o caos ao redor se tornava uma espuma irreconhecível, cada som se misturando em gritos e assobios. Eduardo respirou fundo, o desespero nos olhos dele se intensificando. A verdade é que eu sou parte de uma coisa maior. Estava tentando te proteger, mas não consegui. Não posso contar tudo aqui, mas você precisa saber. Sou o único que pode te salvar. A multidão se dispersava, mas o olhar fixo que eles compartilharam parecia conectar de forma intensa. A história de Helena estava prestes a revirar ainda mais, enquanto a verdade, de alguma forma, parecia ainda mais distante agora. O que mais estava escondido? O que havia por trás nesse jogo mortal que se tornava cada vez mais complexo? Uma escolha fundamental se aproximava, e o destino de ambos estava em jogo, e o tiro, quem realmente o havia disparado? Helena se viu paralisada. O burburinho da multidão parecia distante, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. A tensão era palpável, quase elétrica no ar. A revelação de que Eduardo poderia ser um impostor a atingiu como um raio. Ela lutava contra as emoções que borbulhavam dentro de si, tentando encontrar uma resposta ao olhar apavorado de sua mãe e a confusão estampada no rosto de Eduardo. Helena, me escute! Eduardo implorava. Mas a confusão estava se transformando em um furacão. Rita estava nervosa, puxando Helena para longe. Precisamos sair daqui, agora! A aflição no tom de sua mãe fez o coração de Helena acelerar, mas ela não conseguia se mover. Era como se as palavras de Eduardo fossem cordas que a amarravam, e ela estava em um estado de negação. Então, como se o universo quisesse empurrá-la ainda mais para o abismo, um tiro ecoou no parque, uma explosão de som que fez todos se virarem em choque. O grito de alguém atravessou o ar. A polícia, não se mexam! Um oficial gritou, e a multidão entrou em pânico, correndo para todos os lados. Helena teve uma visão turva, a cena se transformando em um emaranhado de corpos e gritos. Eduardo, o que está acontecendo? Ela gritou, sem saber se deveria confiar nele. A adrenalina estava pulsando em suas veias. O homem que antes parecia perdido, agora era um centro de drama e frustração. O olhar dele era angustiado. Um misto de medo e determinação. Eu não sou um criminoso, Helena, eu juro! Ele gesticulou, mas antes que pudesse concluir, a multidão foi empurrada como um mar revolto ao redor deles. Então,
Entre toda a confusão, um segundo tiro ecoou. Uma pessoa caiu ao chão. A cena se fracturou. Uma garota, talvez um pouco mais velha que Helena, estava estendida na grama, as roupas manchadas de vermelho. O terror se instalou entre todos. Não! Helena gritou, o coração afundando em dor e incredulidade. O que está acontecendo? Quem fez isso? Nesse instante, ela sentiu um aperto no peito, como se o mundo estivesse desmoronando. E quando o caos parecia estar em seu auge, o desconhecido, que havia causado toda aquela confusão, agora se aproximou, com um conveniente sorriso no rosto. Só uma pequena demonstração, Eduardo. Você não pode escapar. Ele se virou para Helena, com uma expressão que misturava satisfação e desprezo. E você, garota, não está percebendo? O jogo já começou, e você é uma peça-chave. As palavras dele eram venenosas, e Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. A polícia, agora cercando a área, decidiu agir. Sirenes cortaram o ar, e oficiais começaram a freadas na agitação. Afastem-se do homem. Ele não é quem diz ser. Um dos oficiais gritou, e nesse momento, tudo virou um pesadelo. Helena, você realmente precisa confiar em mim. Eduardo chamou, mas ela não sabia o que fazer. As luzes das sirenes piscavam em sua direção, infiltrando a confusão com um brilho vermelho e azul. Ela olhou para o homem que estava à sua frente, e algo se agitou em seu estômago. Eu preciso saber a verdade. Tudo isso, o que você esconde? Perguntou ela, com a voz trêmula. Nesse momento, o caos ao redor se tornava uma espuma irreconhecível, cada som se misturando em gritos e assobios. Eduardo respirou fundo, o desespero nos olhos dele se intensificando. A verdade é que eu sou parte de uma coisa maior. Estava tentando te proteger, mas não consegui. Não posso contar tudo aqui, mas você precisa saber. Sou o único que pode te salvar. E nesse instante, algo nos olhos dele fez o coração de Helena parar. Uma ligação com o passado que ela nunca imaginou. De repente, uma mulher atrás da multidão se adiantou, seu cabelo desgrenhado e a expressão desesperada. Eduardo! A voz dela era um eco cortante. Você! Ele exclamou, ensandecido. Como você está aqui? Ela apontou para Helena. Ela não sabe. Você precisa contar a verdade, Eduardo. Agora! Um silêncio aterrador tomou conta do parque. Sobre o que você está falando? Helena questionou, resistência subindo em seu tom. O desespero da mulher era palpável, quase contagiante. Sobre você, Helena. Eles estão vindo atrás de você. A mulher disparou, e com isso, o tempo pareceu parar. Você não pode confiar nele. Ele sabia quem você era desde o começo. As palavras causaram uma explosão de confusão e medo dentro de Helena. Ela olhou para Eduardo, que agora estava sendo confrontado. O que isso significa? O que você sabe sobre mim? A indignação e a angústia eram como um tsunami em seu peito. Helena, não! Deixe-me explicar. Eduardo tentou, mas a mulher o interrompeu. Ele sabe que você é a chave de tudo e está te usando. Você tem que sair agora. O desespero na voz dela tinha uma urgência alarmante. O chão sob seus pés parecia tremer mais uma vez. As luzes da polícia piscavam freneticamente, enquanto os sussurros cresciam, formando uma onda de desespero coletivo. Helena estava diante de um abismo de revelações. Qual era a verdade por trás de todo aquele caos?
Eduardo era o vilão ou a vítima? E que segredos devastadores ainda estavam por vir? O mundo estava desmoronando, e enquanto a mulher se aproximava mais, um grito cortante lambeu o ar. Estão vindo! Acelera, Helena! E com isso, a certeza de que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava prestes a ser revelado? Helena se viu paralisada. O burburinho da multidão parecia distante, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. A tensão era palpável, quase elétrica no ar. A revelação de que Eduardo poderia ser um impostor a atingiu como um raio. Ela lutava contra as emoções que borbulhavam dentro de si, tentando encontrar uma resposta ao olhar apavorado de sua mãe e a confusão estampada no rosto de Eduardo. Helena, me escute! Eduardo implorava, mas a confusão estava se transformando em um furacão. Rita estava nervosa, puxando Helena para longe. Precisamos sair daqui, agora! A aflição no tom de sua mãe fez o coração de Helena acelerar. Mas ela não conseguia se mover. Era como se as palavras de Eduardo fossem cordas que a amarravam, e ela estava em um estado de negação. Então, como se o universo quisesse empurrá-la ainda mais para o abismo, um tiro ecoou no parque. Uma explosão de som que fez todos se virarem em choque. O grito de alguém atravessou o ar. A polícia! Não se mexam! Um oficial gritou, e a multidão entrou em pânico, correndo para todos os lados. Helena teve uma visão turva. A cena se transformando em um emaranhado de corpos e gritos. Eduardo, o que está acontecendo? Ela gritou, sem saber se deveria confiar nele. A adrenalina estava pulsando em suas veias. O homem, que antes parecia perdido, agora era um centro de drama e frustração. O olhar dele era angustiado, um misto de medo e determinação. Eu não sou um criminoso, Helena, eu juro! Ele gesticulou, mas antes que pudesse concluir, a multidão foi empurrada como um mar revolto ao redor deles. Então, entre toda a confusão, um segundo tiro ecoou. Uma pessoa caiu ao chão. A cena se fracturou. Uma garota, talvez um pouco mais velha que Helena, estava estendida na grama, as roupas manchadas de vermelho. O terror se instalou entre todos. Não! Helena gritou, o coração afundando em dor e incredulidade. O que está acontecendo? Quem fez isso? Nesse instante, ela sentiu um aperto no peito, como se o mundo estivesse desmoronando. E, quando o caos parecia estar em seu auge, o desconhecido que havia causado toda aquela confusão agora se aproximou, com um conveniente sorriso no rosto. Só uma pequena demonstração, Eduardo. Você não pode escapar. Ele se virou para Helena, com uma expressão que misturava satisfação e desprezo. E você, garota, não está percebendo? O jogo já começou e você é uma peça-chave. As palavras dele eram venenosas e Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. A polícia, agora cercando a área, decidiu agir. Sirenes cortaram o ar e oficiais começaram a freadas na agitação. Afastem-se do homem! Ele não é quem diz ser. Um dos oficiais gritou e, nesse momento, tudo virou um pesadelo. Helena, você realmente precisa confiar em mim. Eduardo chamou, mas ela não sabia o que fazer. As luzes das sirenes piscavam em sua direção, infiltrando a confusão com brilho vermelho e azul. Ela olhou para o homem que estava à sua frente e algo se agitou em seu estômago. Eu preciso saber a verdade. Tudo isso, o que você esconde? Perguntou ela, com a voz trêmula. Nesse momento,
O caos ao redor se tornava uma espuma irreconhecível, cada som se misturando em gritos e assobios. Eduardo respirou fundo, o desespero nos olhos dele se intensificando. A verdade é que eu sou parte de uma coisa maior. Estava tentando te proteger, mas não consegui. Não posso contar tudo aqui, mas você precisa saber. Sou o único que pode te salvar. E nesse instante, algo nos olhos dele fez o coração de Helena parar. Uma ligação com o passado que ela nunca imaginou. De repente, uma mulher, atrás da multidão, se adiantou, seu cabelo desgrenhado e a expressão desesperada. Eduardo! A voz dela era um eco cortante. Você! Ele exclamou ensandecido. Como você está aqui? Ela apontou para Helena. Ela não sabe! Você precisa contar a verdade, Eduardo! Agora! Um silêncio aterrador tomou conta do parque. Sobre o que você está falando? Helena questionou, resistência subindo em seu tom. O desespero da mulher era palpável, quase contagiante. Sobre você, Helena. Eles estão vindo atrás de você. A mulher disparou, e com isso o tempo pareceu parar. Você não pode confiar nele. Ele sabia quem você era, desde o começo. As palavras causaram uma explosão de confusão e medo dentro de Helena. Ela olhou para Eduardo, que agora estava sendo confrontado. O que isso significa? O que você sabe sobre mim? A indignação e a angústia eram como um tsunami em seu peito. Helena, não! Deixe-me explicar. Eduardo tentou, mas a mulher o interrompeu. Ele sabe que você é a chave de tudo e está te usando. Você tem que sair agora. O desespero na voz dela tinha uma urgência alarmante. O chão sob seus pés parecia tremer mais uma vez. As luzes da polícia piscavam freneticamente enquanto os sussurros cresciam, formando uma onda de desespero coletivo. Helena estava diante de um abismo de revelações. Qual era a verdade por trás de todo aquele caos? Eduardo era o vilão ou a vítima? E que segredos devastadores ainda estavam por vir? Helena, venha comigo! Rita gritou, puxando a filha pelo braço, mas Helena hesitou. Uma parte dela queria acreditar em Eduardo, mas havia um mistério crescente ao seu redor. No meio dessa balança de sentimentos, um movimento inesperado ocorreu na multidão. Um homem, com uma postura ameaçadora, se aproximou. Você não pode ir! Ele gritou, segurando algo brilhante na mão. Era uma arma! O pânico tomou conta de Helena. O que ia acontecer? O desconhecido olhou diretamente para ela. Você é a única que pode acabar com isso. O clima estava eletricamente pesado. Eduardo agora estava prestes a se transformar em uma tempestade de emoções contrastantes. Levantou as mãos, tentando apaziguar a situação, mas a tensão aumentava. Você não sabe o que está em jogo. O homem gritou e, de repente, apontou a arma para Eduardo. A multidão ficou paralisada. Helena sentiu que o tempo parou. O que faria? Um grito se formou em sua garganta. Não! Mas era tarde demais. O disparo ecoou pelo parque. E aí, tudo mudou. Não era para Eduardo quem a bala estava direcionada, mas sim, na verdade, Helena. O impacto atingiu-a no peito e o mundo ao seu redor se desfez em sombras. O último que viu foi o rosto horrorizado de Eduardo, seguido pela escuridão que engoliu cada fragmento de realidade. E quando
Tudo parecia estar perdido. Uma voz ecoou na escuridão. A verdade ainda está por vir. E então, tudo ficou em silêncio. O que exatamente significava isso? A resposta estava nas sombras, e Helena se perguntava se realmente havia uma saída. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, enquanto a última cena se desenrolava em câmera lenta. Helena, caída no chão, sentia a força da vida escorregar lentamente de suas mãos. O barulho do disparo ecoava em sua mente, misturando-se com gritos e a confusão de uma multidão que parecia ter enlouquecido. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. Somente um sussurro de dor escapou de seus lábios. O mundo ao seu redor desapareceu. Eduardo, com o rosto pálido e os olhos arregalados em choque, se lançou em direção a ela. Helena, não, por favor. A urgência na voz dele era dilacerante. Ele a agarrou, como se pudesse segurar a vida dela nas mãos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, um misto de medo, amor e total desespero. Os sirenes ecoavam, misturando-se aos murmúrios da multidão que observava impassível. Cada rosto em volta parecia uma sombra, cada movimento um filme em câmera lenta. "A polícia! Afastem-se!" gritou um oficial. Mas a essência do que realmente estava acontecendo parecia perdida em meio ao caos. Helena piscou, tentando focar, mas sua visão piscava entre a luz e a escuridão. De repente, um movimento chamou sua atenção. A mulher que havia chamado Eduardo pela primeira vez, com o cabelo desgrenhado e a expressão desesperada, correu na direção deles. "Não deixem ela morrer!" ela gritou, e as palavras soaram como um grito de guerra. Era alguém familiar, mas seu rosto parecia um borrão em sua mente confusa. "Quem é você?" Helena conseguiu perguntar, com a voz fraquinha. A mulher hesitava, mas os olhos dela tinham determinação. "Sou sua irmã, Helena." Uma bomba atômica explodiu em sua mente. O que ela estava ouvindo? Uma irmã? Ela nunca soube. Antes que pudesse processar, Helena sentiu um puxão forte em seu peito. Um flash de dor a atingiu como um relâmpago. Ela olhou para Eduardo, agora com uma expressão que misturava confusão e esperança. "O que isso significa?" ele perguntou em um fio de voz, quase que temendo a resposta. "Ela é a única que pode interromper todo o plano", a mulher exclamou, agora com lágrimas nos olhos. "Nós precisamos agir rápido. Eles não vão parar até que ela esteja fora do jogo." Helena olhou para a mulher e depois para Eduardo, o nó no estômago crescendo. O que estava acontecendo? As revelações a cercavam como serpentes, e enquanto a dor no peito aumentava, sua mente se esforçava para acompanhar. "Do que você está falando?" perguntou Helena, tentando entender tudo. "Quem são eles? Os mesmos que querem Eduardo, aqueles que acreditam que ele sabe demais." Ela fez uma pausa, e as palavras pesadas pairaram no ar. "E quem quer você?" Os olhos de Helena se arregalaram. "Por que eu?" A confusão a envolvia como um cobertor gélido. O passado que pensou ter se perdido estava voltando com uma força esmagadora. O que mais ela não sabia sobre si mesma? "Porque você é parte de algo muito maior", a mulher respondeu, agora com um tom de urgência. "Se não agirmos agora, tudo estará perdido. Você é a chave, Helena. Você sempre foi." Eduardo a olhou, buscando alguma resposta em seu olhar. "O que você vai fazer?" Ele estava em um misto de terror e esperança. Mas antes que pudesse responder, o movimento da sirene se intensificou. Um grupo de policiais se aproximou, prontos para prender Eduardo, mas com um foco no caos. "Vamos!"
a mulher gritou, enquanto puxava Helena e Eduardo para o lado. As luzes azuis e vermelhas refletiam na água das poças no chão, um cenário que se tornava cada vez mais surreal. O interior de Helena estava em chamas. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? E no coração do turbilhão, uma pergunta se formava. Qual era a verdade? O que mais havia oculto? Enquanto o trio se afastava da cena caótica, Helena percebeu que havia algo mais em jogo. E naquele instante, depois de uma vida inteira de dúvidas e segredos obscurecidos, ela sentiu que tudo estava prestes a mudar para sempre. Mas o pensamento angustiante de que a verdadeira ameaça ainda estava lá fora a assombrava. O que essa verdade custaria? A corrida contra o tempo havia começado, e com ela, a revolução de um destino imensurável. Helena, ainda em estado de choque, sentiu-se tomada por uma avalanche de emoções. O caos ao redor se tornava um turbilhão. Radice, a mulher que se apresentou como sua irmã, puxava-o, mas o mundo se desvanecia em uma névoa de incertezas. Eduardo, com o rosto pálido, estava cada vez mais vulnerável diante de tudo o que acontecia. A confusão dominava e a dor em seu peito aumentava. Rápido! Temos que sair daqui! A irmã insistiu, mas Helena hesitou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Irmã, isso é real? As palavras saíam arrastadas, cada sílaba se arrastando como se o peso da revelação a segurasse para baixo. Sim, e precisamos agir agora! Eles estão se aproximando! Radice olhou para o lado, os olhos arregalados. O pânico nos olhos dela fez o mundo de Helena tremer. Para ela, tudo se misturava. Quem eram os eles? O que realmente estava acontecendo? Os gritos da multidão ecoavam pelo parque, enquanto Eduardo tentava manter a calma em meio ao frenesi. Helena, você precisa confiar em nós! Sua voz carregava uma urgência desesperadora. Mas o pânico na mente dela estava crescendo como uma tempestade. Nesse instante, um golpe de vento cortou o ar, e os gritos de pânico se intensificaram. De repente, uma figura emergiu rapidamente da multidão. Um homem alto e sombrio, com uma expressão implacável. Você não vai a lugar nenhum. Ele moveu-se com a precisão de um predador, e a atmosfera se tornou eletricamente pesada. Eduardo tentou reagir. Quem é você? O que quer de nós? A voz dele soava desafiante, mas havia um tremor que traía a sua insegurança. O homem apenas riu, um som baixo e cortante. Chegou a hora de descobrir a verdade sobre quem realmente você é, Eduardo Ferraz. As palavras dele soaram como um trovão, carregadas de um peso que reverberou no coração de Helena. Eduardo, o que ele está dizendo? Ela balançou a cabeça, tentando afastar o medo. Mas antes que ele pudesse responder, o homem se virou e, com um gesto rápido, levantou a mão. Você pode parar tudo isso agora. É hora de encarar o passado e as consequências que vêm junto. A multidão se aquietou, presa na expectativa e na curiosidade. Configurei-me para o inesperado e Helena sentiu gelar das veias, um pânico cravado na espinha. Então o homem se aproximou de Eduardo. Você não só é um impostor, como é o verdadeiro responsável pela queda de nosso império. A verdade vai finalmente vir à tona. Os murmúrios da multidão aumentaram de intensidade. Helena olhou assombrada. O que isso significava? Eduardo estava jogando mentiras ali? Ela viu o olhar dele,
com um misto de dor e desespero, enquanto a verdade se aproximava como um predador faminto. Porque, na verdade, você nunca deixou a vida de crime. O que você acha que é? Um bilionário solitário, Eduardo? Você está fugindo do passado, mas quando a verdade vier à tona, não haverá para onde correr. O homem canalizou cada palavra com uma ferocidade que derretia qualquer defesa que Eduardo tivesse. O impacto da revelação acertou o coração de Helena como um golpe. Como assim? O homem que começava a conhecer, aquele que lhe oferecera uma nova vida, poderia ser exatamente tudo o que sempre temia? A dor em seu peito se transformou em confusão. Deixe-o em paz! Helena gritou, mas já não estava certa se defendia o homem que havia se aproximado ou se lutava contra a verdade que a consumia. O homem se virou para ela e um sorriso escarnecedor dançou em seus lábios. Ah, você ainda não sabe. Você pode ser a última esperança ou a primeira viajante pelo caminho da ruína. Agora, escolha, ou eles escolherão por você. Nesse momento, os sons da sirene se tornaram um eco distante. E tudo parecia se mover em câmera lenta, enquanto Helena tentava compreender o que realmente significava tudo isso. Uma explosão de sentimentos irrompeu dentro dela, um turbilhão que ameaçava sobrereter o coração. E nesse breve momento, a sensação de que tudo estava se desintegrando intensificou, como se um patel diante do fogo em chamas, devorando tudo ao redor. Então, o homem encarou Eduardo mais uma vez, e as palavras que lançara cortaram o ar como uma lâmina afiada. A verdade está a caminho, e em breve todos saberão quem você realmente é. O seu tempo acabou. Este último aviso. Tudo se elevou em um novo nível de caos. Helena sentiu que o fundo do poço estava bem mais próximo do que imaginara. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não apenas a história entre ela e Eduardo, mas tudo o que acreditava saber sobre si mesma. Ela se virou rapidamente para ele, a pergunta fixa em sua mente. O que mais estava escondido? Antes que pudesse perguntar, a resposta ecoou, feita de incertezas e segredos ainda não revelados. Helena estava paralisada, o homem diante dela, que havia se ter. A multidão estava em silêncio, presa na expectativa. O que mais poderia acontecer? Ela olhou para Eduardo, buscando alguma explicação em seu olhar. Eduardo, você tem que explicar. O que isso tudo significa? A voz dela tremia, misturada entre a confusão e o medo. Ele estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos. A verdade é que eu sou parte de algo maior. Mas não é o que você está pensando. Eu não sou um criminoso. A ansiedade na voz dele era palpável. Ele deu um passo à frente, olhando para o homem que o acusava. A história que você conhece está distorcida. O olhar do homem era cortante. Distorcida você ainda não entendeu, Eduardo. Eles não virão atrás de você apenas porque você é uma fraude. Eles acreditam que você está escondendo uma verdade muito mais sombria. O coração de Helena disparou. Uma verdade sombria? Que verdade? A sua mente reelaborava cada pedaço daquela realidade confusa. Você não me conhece de verdade, Helena, mas sabe de algo que pode mudar tudo, e por isso precisa me confiar. Eduardo pediu, a voz embargada pelo peso da revelação. Mas ela sentiu um nó crescente, uma dor que se estabelecia a partir de seu estômago. A certeza da traição pairava no ar. Rita, sua mãe, se aproximou. Helena, precisamos sair daqui. Não podemos ficar aqui mais um segundo. O desespero no rosto dela ecoava a urgência da situação.
Helena hesitou, mas a força da sua mãe a puxou. Vão atrás de você. Não podemos esperar. Com um olhar final para Eduardo, em busca de uma resposta que não vinha, tudo aquilo se transformou em movimento. E assim começaram a correr. O tumulto se tornava uma sinfonia caótica de gritos. A luz das sirenes se misturando à escuridão da incerteza. Cada passo que davam parecia levá-la para longe da vida que conhecia. Enquanto corriam, Helena sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, mas uma parte dela estava assustada. É Eduardo! E tudo o que ele disse! O coração agridia, cada batimento ecoava com as dúvidas que não poderia ignorar. Ele é uma ilusão, querida. Você precisa focar no que realmente importa agora. Em você. Rita respondeu, puxando-a para baixo de uma marquise, enquanto viaturas da polícia passavam zunindo. A situação era aterrorizante. Cada som, passos, gritos, sirenes, criava uma sensação de que eram caçados. Mas, de repente, Rita parou. Helena, olhe! Onde havia se escondido. Observando, estava uma terceira figura, Radice, a mulher que se apresentara como sua irmã. Vocês não podem ficar aqui. A verdade virá à tona. Se você não estiver pronta para enfrentá-la, a expressão no rosto da irmã era um misto de urgência e temor. Eu não posso! Eu não consigo! Helena sentiu um tremor na voz. Como poderia lidar com tudo isso? Você não está sozinha. Isso nos une, Helena. É a hora da decisão. Radice disse com um olhar intenso. Eu não sei o que fazer. A confusão tomou conta mais uma vez. Correr, esconder-se ou enfrentar o desconhecido? Enfrentar. Precisamos enfrentar. As palavras da irmã soavam como um chamado. E naquele momento, Helena sentiu a mudança dentro dela. Uma nova bravura a envolveu. A verdade era aterrorizante, mas era dela. Ela precisava saber. Com um último olhar compartilhado entre elas, de irmãs finalmente unidas, Helena fez sua escolha. Ok, vamos enfrentar isso. Ela decidiu, sentindo que pela primeira vez tinha o controle de seu destino. A coragem corrida em suas veias como um rio. Enquanto começavam a avançar novamente, um grito ecoou atrás delas. A verdade sempre aparece. Prepare-se. Era o homem que as havia confrontado. Helena não olhou para trás. O caminho à frente estava cheio de desafios e mistérios. Mas pela primeira vez, sentiu alguma esperança iluminando a escuridão à sua volta. Afinal, a vida era feita de escolhas, e esta, definitivamente, seria a mais importante de todas. Misteriosamente, o que mais estaria reservado para elas? O que mais seria revelado dessa verdade escondida? Em um futuro que agora parecia mais próximo do que nunca. Se você está gostando dessa história, isto é muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos como este cheguem ainda mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho.